Olá pessoal, meu nome é Danilo Schmidt, Sou Alisson Romagnoli. somos engenheiros civis aqui do canal Acabou Lavou. O vídeo de hoje, infelizmente, num tom um pouquinho mais triste. A gente vai comentar para vocês, como vocês já viram no título, a respeito do edifício Andréia, que caiu em Fortaleza, tá bom? Então, vamos direto ao vídeo. Puxa a vinheta aí. Pessoal, no vídeo de hoje a gente quer comentar sobre o edifício Andréia aí, que nos últimos dias veio a cair, e falar um pouco sobre um olhar um pouco mais técnico aí das informações que foram passadas nesses últimos dias e como elas foram passadas. Exato, né? Como vocês devem ter acompanhado aí pelos noticiários, tem várias informações sendo lançadas a respeito de colunas que estavam protegidas com plástico em alguns vídeos. Algumas vigas também, focando ali na região do estacionamento, né? Uma área mais aberta. Exato. É válido dizer uma coisa, né? Que até um professor meu da faculdade que citava, que as estruturas, elas são como seres vivos. Quando elas estão doentes, elas dão sinais, né? Nós, quando a gente fica gripado, A gente vai no médico. Geralmente a gente fica com gripe, aí dá dor de cabeça, dá febre, né? Isso aí são sintomas da doença. No caso, o prédio, ele também apresenta seus sintomas, ele dá trincas, ele começa a aparecer fissuras, às vezes descascar alguma coisa, fazer barulhos. E nem as informações que foram passadas aí nas redes, principalmente notícias do G1, que o prédio já vinha apresentando impactos na estrutura ou patologias, que a gente diz na área da engenharia, há muitos anos. Então não foi algo que aconteceu e que ninguém esperava. Na verdade, ninguém quis falar ou ser transparente. Exato. Na minha opinião, é bom falar assim, né, que é minha opinião, o que aconteceu ali foi um pouco de desleixo, somado a uma irresponsabilidade e também um pouco aí de falta de conhecimento da pessoa responsável por fazer a manutenção adequada ali. O síndico, os próprios moradores e as pessoas que viam aquela situação e nenhuma atitude tomaram. Por isso que a gente sempre tenta passar essa visão da área técnica aqui para vocês no canal e da importância de você ter um engenheiro, uma pessoa técnica que entende e sabe daquilo que está falando. Existe na engenharia N vertentes, existe N profissionais, N especializações. Então, para coisas mais delicadas, que nem foi esse caso, de você ter um prédio de muitos anos com patologia, uma região de maresia, para você que não sabe, uma região de maresia ela é muito mais agressiva com a estrutura, por conta do sal que você tem, que entra em contato com a armação, que tem corrosão e etc. Exatamente, isso aí tudo agrava e acelera o processo de deterioração do prédio, né? Então, assim, a estrutura, ainda mais a armação exposta, como estava no caso, né, que dava para você ver a ferragem, com a ação principalmente da maresia, aquilo ali corrói e deteriora muito mais rápido, né? E com certeza foi um dos fatos aí que auxiliou, né, que favoreceu esse episódio acontecer. Falando dos sinais que a estrutura ela pode te dar, é muito válido, principalmente não só com edifícios, mas com casas mesmo, você ficar de olho em fissuras na parede, fissuras entre viga e pilar. Por menor que ela seja, se você ignora aquilo com os anos, o acúmulo de tempo, aquilo vai aumentando, que é o que acabou acontecendo no prédio. E se agravando mais ainda por conta deles terem tentado reforçar a estrutura de uma maneira errada. Exato. Quando você começa a perceber sintomas de doença em você, como por exemplo, você está com uma febre de 37, 38, você não espera a sua febre chegar em 40 para você procurar um auxílio farmacêutico, médico, o que quer que seja. Então, se você tem na sua casa lá, apareceu uma fissura, apareceu uma trinca, não espere essa trinca ficar gigantesca para você procurar um profissional técnico, alguém que seja do ramo. E como o Alisson falou, assim como na medicina, a engenharia também tem diversas especializações.
Não adianta você contratar um clínico geral para operar seu coração. Você precisa de um cardiologista. No caso, um engenheiro para analisar um caso desses, às vezes precisa ser um engenheiro especializado em patologias de obras. Às vezes um cara que tenha feito um curso de perícia específico para esse tipo de coisa, né? Porque senão às vezes você contrata um cara que não vai conseguir te dar o laudo correto da situação da sua casa, né? E não resolveu o seu problema. Eu sou bastante procurado no meu escritório por pessoas perguntando: Danilo, quanto custa uma RT? Né? Na verdade, a RT é só um documento que a gente entrega falando o serviço que a gente prestou. Né? A RT significa anotação de responsabilidade técnica. Se você não sabe, vou deixar também o link aqui de um outro vídeo nosso falando sobre isso. Então, assim, o serviço nosso é muito mais do que simplesmente assinar um papel para você poder fazer a reforma que você quer, alguma coisa. A gente tem que realmente garantir e certificar que o que você está fazendo de uma maneira segura, que não vai comprometer o seu condomínio, não vai comprometer a hidráulica, a elétrica, a estrutura, nada, para não ter risco de acontecer uma fatalidade como foi essa. Galera, era essa informação que a gente queria passar para vocês. Se a gente vier a ter mais informações precisas aí do CREA ou de órgãos que estão fazendo as perícias adequadas para entender as fatalidades, a gente vai comentar. Se tiverem alguma pergunta, alguma curiosidade, escreve aí embaixo pra gente. É isso aí. Tá bom?